Em uma era cheia de opiniões rápidas, certezas frágeis e uma geração que acha que sabe de tudo, gritos ecoam. Como me conectar com Deus? Quem escreveu a Bíblia? Por que Deus não aparece e prova que Ele existe? Como um Deus bom pode lançar pessoas no inferno? Como eu posso ser salvo? O que é dar bons frutos? É errado fazer cirurgia plástica? Se Deus é bom, por que o mundo está repleto de maldade? Será que o Espírito Santo continua na Terra? Em meio a um turbilhão de dúvidas, as aparências não se sustentam. O enganador se levanta ao ponto de que a mesma geração, que possui o mais amplo acesso às informações do que qualquer outra, se encontra imersa no mundo superficial, vulnerável e vazio. Buscam respostas em todos os cantos: Google, YouTube, livros, podcasts, Instagram, inteligência artificial e até mesmo em conselhos alheios. O mar de informações deixa difícil a gente saber quem está certo. Então, como encontrar as respostas? Onde encontrá-las? Esse é o convite para dar um basta ao nível raso que o mundo aceita viver hoje. Chega de soluções prontas, superficiais e rápidas. Basta de aceitar mentiras e de se contentar com meias verdades. Chegou a hora de nos posicionarmos e levantarmos a bandeira que aponta para a única direção verdadeira. É tempo de ir além de tudo que já vivemos e nos tornarmos aquilo que fomos criados para ser. Chegou o tempo da transformação. As dúvidas podem surgir, mas elas precisam de respostas. Quer respostas? Vai na Bíblia. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao quinto dia da semana de Gênesis a Apocalipse. Tem sido uma semana incrível, profunda, de muito conhecimento, muita revelação. Estamos navegando pelas Escrituras e hoje chegamos ao final das Escrituras para falar sobre Apocalipse, falar sobre os tempos do fim. E essa não é a última aula da nossa semana de Gênesis Apocalipse. Por quê? Após a aula de hoje, nós teremos ainda uma aula domingo sobre a eternidade, nosso destino eterno. Vamos falar sobre céu e inferno. Então já marca aí na sua agenda para você não perder a aula de domingo. Esdras, e no sábado? No sábado é o dia para você maratonar. É o Vai na Bíblia Flix. É para você assistir todas as aulas que você perdeu. Vão ser liberadas neste sábado. Você deve ter percebido que algumas aulas saíram do ar. Elas vão retornar assim que a gente terminar essa aula. Nós já liberamos todas as aulas da semana de Gênesis Apocalipse para você revê-las. Aproveite esse fim de semana e mergulhe nas aulas que você não assistiu. Não perca essa oportunidade, porque depois você não vai poder mais acompanhar a semana de Gênesis Apocalipse. E também o que eu estou trazendo para você é uma continuidade. Você não vai simplesmente terminar a semana e ficar sem ter o que fazer. Você vai continuar construindo o seu aprendizado, sendo preparado, preparada, treinado para que Deus use você poderosamente, para que Deus mostre o chamado que Ele tem para a sua vida e que você possa viver uma vida ministerial. Nós temos o Ministério da Reconciliação, reconciliar pessoas com Cristo, e eu quero capacitar você e convidar você para caminhar junto. Ontem a gente falou bastante, hoje eu vou também dar uma introdução para você, mostrar o que você tem no nosso treinamento bíblico e ministerial para Deus usar poderosamente a sua vida. E hoje, coloca aí de onde você está falando, se você acompanhou todas as aulas, glória a Deus pela sua vida. Hoje vai ser uma aula profunda de revelação. Eu quero que você esteja muito atento aí para anotar, anote. Nós vamos mostrar tudo de uma maneira bem gráfica aqui, você vai ver que eu vou mostrar tudo aqui na tela e vai ficar muito fácil de você entender as profecias que marcam os tempos do fim. Combinado? Então vamos lá, vamos orar antes de iniciar? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, obrigado pelo cuidado, obrigado pela direção, obrigado, Senhor Jesus, porque nós estamos caminhando para o final da nossa semana de Gênesis Apocalipse, ainda temos mais alguns dias, mas eu sou grato por tudo aquilo que o Senhor já ministrou aos nossos corações, por tocar profundamente cada um que tem participado. Eu tenho recebido testemunhos de quanto o Senhor tem ministrado aos corações, despertado vidas para esse tempo tão precioso e tão importante para nos posicionarmos e sermos testemunhas do Teu amor e da Tua graça. Que hoje seja uma aula reveladora, que o Senhor nos dê a instrução necessária para estarmos plenamente preparados para a Tua volta, Senhor, para esse encontro maravilhoso com o Senhor. Que o Senhor possa nos direcionar em tudo, em nome de Jesus. Amém. Coloca aí no chat. A vida é uma preparação, nós estamos sendo preparados para algo muito importante. A vida é um treinamento, Deus está nos treinando todos os dias e nos chamando para um treino intensivo para aquilo que nós iremos viver. E coloca também, a vida é um ministério.
Nós fomos chamados por Jesus Cristo, comissionados por Ele, para vivermos um ministério da reconciliação, reconciliar pessoas com Cristo. Então, creia que Deus vai preparar você em todos os aspectos para que isso se torne uma verdade no seu chamado. Vamos lá então, aula de hoje, Apocalipse, os tempos do fim. Eu vou ficar menorzinho aqui, talvez eu tenha até que abaixar aqui às vezes. Eu vou fazer uma versão minha menor, tá? Porque essa aula aqui eu vou ter muito gráfico, então vou fazer uma versão minha bem pequenininho, tá? Vou ficar bem no cantinho aqui, escondidinho, aqui, tá? Para vocês poderem ver tudo o que eu vou mostrar. Hoje o mais importante aqui é aparecer a tela para vocês. E é isso aí. Bom, aqui tem uma linha do tempo para você poder acompanhar o tempo ao longo da história. Então, passado para lá, futuro para cá. E nós vamos colocar os eventos aqui na linha do tempo. Aí. Nós temos um evento central nas Escrituras, falamos sobre esse evento central ao longo da terceira aula, onde Jesus Cristo se fez homem, viveu aqui na terra, morreu por nós e foi crucificado. Morreu, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Então a cruz de Cristo marca o centro da história. E nós temos, né, a marcação da história entre antes de Cristo e depois de Cristo. O tempo que nós vivemos é 2000 e alguma coisa, né, anos depois da morte de Cristo. Eu digo alguma coisa porque tem aquela diferençazinha ali do nascimento de Jesus que eu comentei na aula. Se você está acompanhando, você sabe. E aí nós temos antes de Cristo, depois de Cristo. Muito bem. E nós estamos aqui. Olha onde nós estamos na história. Sim, estamos aqui. Olha quanto tempo já passou. Nós estamos vivendo, realmente, os últimos dias. Tempos antigos e a era da igreja. Estamos na era da igreja. Ontem nós vimos a formação da igreja. E nós estamos nesse momento, realmente, de iminência da volta de Cristo. E as Escrituras chamam esse tempo, logo após a morte de Jesus e ressurreição, de últimos dias. Desde a ressurreição de Cristo, nós estamos vivendo os últimos dias. E se nós já estávamos vivendo os últimos dias naquela época da igreja primitiva, imagine agora. Imagine agora. Bom, essa passagem aqui é de Daniel 9, do 24 a 27. Vamos ler. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua cidade santa, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para fazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Grava bem essa informação. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Essa profecia de Daniel, a gente destacou alguns pontos aqui. 70 semanas estão decretadas para dar fim ao pecado, expiar as culpas e trazer justiça eterna. Está falando de final dos tempos, tá? Então 70 semanas até o final dos tempos, até a vinda de Jesus, até a restauração de todas as coisas. E aí tem uma conta aqui, ó. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto, e aí nós temos a promulgação do decreto, é um decreto que está lá em Neemias 2:1, por Artaxerxes, 445 a.C., tá? A partir dessa promulgação, desse decreto, que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, haverá 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62, 69. Mas lá em cima fala que é 70, falta uma semana, tá? Então nós temos a reconstrução, restauração e reconstrução de Jerusalém, 7 anos, depois mais 62. Aí, nós vemos aqui Jerusalém reconstruída. Do decreto à reconstrução são cerca de 49 anos. 49 anos igual a 7 semanas, porque são semanas de anos. Vou mostrar depois aqui o significado da palavra semanas, tá? Da reconstrução à cruz, 434 anos. Então, mais
mais 62 semanas aqui. Aqui você tem a quantidade completa e faltam 7 anos. Falta uma semana, se nós considerarmos umas semanas de anos, né? Vamos ler o restante do texto aqui, ó. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Por isso que é até a cruz de Cristo. O ungido será morto. E não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim. Vai vendo as profecias lá de Daniel, né? Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Olha só, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Olha a semana que faltou aqui, ó. Uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então aqui nós temos as 70 semanas completas, porque essa outra semana estará aqui. Tá? Ó, e aqui, deixa eu sair da frente aqui, ó. Semana, no hebraico, é um período de 7. Podem ser dias ou anos. No caso aqui são semanas de anos. Então nós temos 70 semanas, falta uma semana. E onde está essa semana? Muito bem. Lucas 21, 24. Cairão pela espada e serão lançados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Então o tempo dos gentios é aqui, ó. Por quê? Esse é um mistério que foi revelado, inclusive, que o propósito de Deus viria para os gentios, para os não-judeus. Lembra ontem, na aula, que os próprios discípulos, os apóstolos, no início da igreja, achavam que a igreja era só para judeu convertido, e depois Deus mostra, através de Cornélio, que ele também queria alcançar os gentios. Esse foi um mistério revelado. E se esse mistério existia no passado, podemos entender que esse período, esse tempo dos gentios, não foi visto por Daniel na profecia. Então esse intervalo entre a semana 69 e a semana que falta é o período dos gentios. Então tem um hiato, né? Tem um tempo entre os últimos dias e a última semana. Então aqui a gente tem 69 semanas, mais uma, 70 semanas, e esse período é o período que nós vamos nos concentrar, porque é onde vão acontecer praticamente todos os eventos descritos em Apocalipse. Muito bem. Estão entendendo até aqui? Tá tranquilo? É legal você estar numa tela maior aí, né? Um computador, uma TV, aí fica bom. Mais uma profecia aqui de Daniel. Daniel 12, 7. O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda. E eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo, haverá tempo, tempos e meio tempo. Essa é uma fala profética. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Ou seja, quando o poder do povo santo for quebrado, as coisas se cumprirão. Mas ele fala, ó, tempo, tempos e meio tempo. No contexto profético, tempo se refere a um período completo, ao que tudo indica, um ano. Um tempo. Tempos, no plural, seria mais de um ano. No caso, 2 anos. E meio tempo, metade de um ano. 3 anos e meio. Nós chegamos a essa conclusão com base na profecia, na fala profética, e também no contexto de 7 anos, metade são 3 anos e meio. Mas da onde você tira esse conceito de metade? Aqui, ó. Daniel 7, 25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Então você tem, ó, Daniel 12 e aqui Daniel 7. Esse período, a gente vai chegar onde ele fala da metade, tá? Esse período é conhecido como tribulação e grande tribulação, uma divisão dos 7 anos em 2 períodos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Olha só. 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aqui é um evento que nunca aconteceu, mas que irá acontecer porque está profetizado nas Escrituras, que é o arrebatamento, que é o momento onde a igreja se encontrará com Cristo. Aqueles que estão em Cristo serão arrebatados nos céus, para o encontro com o Senhor nos ares. Existem algumas visões aqui se esse evento acontece antes da tribulação, no meio ou depois. Eu vou trabalhar essas visões para vocês entenderem um pouco a diferença entre elas. E aí vou dar a minha opinião, o que eu penso a respeito, tá? Bom, nós temos aqui então a ressurreição dos salvos e o arrebatamento. Essa é a visão pré-tribulacionista. Ou seja, que o arrebatamento acontece antes da tribulação. Pré-tribulacionista, de antes. Nós temos também a visão que entende que a ressurreição dos salvos acontece no meio dessa tribulação, junto com o arrebatamento. Seria a visão e a volta de Cristo, ó, ali no final da grande tribulação. Essa seria a visão midi-tribulacionista. Ou seja, a igreja passa por uma parte dessa tribulação e é arrebatada no meio dessa tribulação. A grande tribulação, onde realmente acontecem várias catástrofes na terra, a igreja não estaria aqui. E a outra visão é que a ressurreição dos salvos, o arrebatamento e a volta de Cristo acontecem, todos esses eventos acontecem juntos após a grande tribulação, após o período de 7 anos. Essa é a visão pós-tribulacionista. Mas fala, e aí? Qual que é a visão correta? Nós temos que entender um ponto bem importante em Apocalipse. Existem linhas de entendimento e de estudo de Apocalipse. Existem linhas, inclusive, que trabalham Apocalipse como um livro que se refere a eventos que já aconteceram no passado. Uma visão preterista. Você tem uma visão também mista, que mistura eventos do passado com eventos do futuro. Você tem uma visão histórica, que o Apocalipse está acontecendo ao longo da história, e você tem a visão futurista, que para mim faz muito mais sentido, que Apocalipse é um livro que fala de profecias que se cumprirão. A minha visão é futurista. Dentro da visão futurista, você tem essas variações que eu mostrei para vocês. E a Bíblia é tão perfeita, e Deus é tão perfeito nessas profecias, que só Deus para saber exatamente como as coisas acontecerão e a ordem certa dos eventos. E isso é importante para que nós estejamos alertas. Você pode ter um posicionamento, independente do seu posicionamento em relação a essa questão. Alguns pontos são centrais. Quais pontos são centrais? Jesus volta. Esse é um ponto central. Antes, no meio, depois, não importa, ele volta. Os juízos de Deus, tudo que vai acontecer são eventos que não são, será que vai ou não? Eles vão acontecer. Agora, exatamente quando, é difícil o homem saber. E isso foi preparado de uma maneira perfeita por Deus. Quando os eventos acontecerem, a gente vai olhar para a Bíblia e falar assim, meu Deus, perfeito. Aconteceu exatamente como está escrito. Eu é que não consegui ver direito. Mas a Bíblia, ela nos convida a olhar as profecias de Apocalipse e refletir sobre elas. E isso é importante para que a gente possa estar preparados. Essa palavra está sempre junto com a gente, né? Preparação. E Deus vai nos dar o entendimento de como o livro de Apocalipse nos leva a uma vida zelosa de santidade, de entrega, porque a gente não sabe quando Cristo volta. Eu entendo que a visão pré-tribulacionista e a pós-tribulacionista são muito... tem muitos argumentos nas escrituras. Até a midi-tribulacionista tem bastante coisa que você pode imaginar que de repente no meio pode acontecer algo ali. Existe uma linha também que vê o arrebatamento para aqueles que estão firmes na obra. Aquela passagem das 10 virgens, onde 5 são prudentes e 5 são insensatas, muitos interpretam, e faz sentido essa interpretação, de que não se trata de 5 salvas e 5 não salvas. Trata-se de 10 salvas. Mas 5 delas vão reinar com Cristo. Serão arrebatadas para voltar e reinar com Cristo. Outras 5 serão salvas, mas não reinarão. E que o galardão de Deus se refere àqueles que reinarão com Cristo e àqueles que terão comunhão com Deus, mas não reinarão no reinado de Cristo.
faz muito sentido essa visão também. Então eu não descarto isso, não descarto essa possibilidade. Qual que deve ser o nosso papel? Que nós possamos ser encontrados como reinantes, fazendo a vontade daquele que nos enviou. Na dúvida, faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Não fique esperando. Muito bem. A visão mais conhecida, mais popular no nosso país, mais difundida, é a pré-tribulacionista. A segunda é a pós, e a outra é a mid. Então nós vamos aqui com o gráfico focar prioritariamente. Deixa eu ver aqui. Tá. Tá certo. Nós vamos focar prioritariamente na pré-tribulacionista, mas os eventos se encaixam também na pós e na mid, tá? Porque você vai perceber que só essa questão da volta de Jesus e arrebatamento que vai estar diferente. Muito bem. Apocalipse 19:9. E o anjo disse, escreva, felizes os convidados para o banquete de casamento do Cordeiro, e acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Isso são as bodas do Cordeiro. De acordo com a visão pré-tribulacionista, os arrebatados desfrutarão das bodas do Cordeiro, que é o casamento com Jesus Cristo da igreja. E nesse período de 7 anos, a igreja estará nos céus, enquanto a tribulação acontece na terra. Então são as bodas do Cordeiro. 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E o tribunal de Cristo acontece também nesse período, quando a igreja é arrebatada, quando nós subimos nos ares para nos encontrar com Cristo. O tribunal de Cristo não é um tribunal para condenação, é um tribunal para galardão, onde as obras serão provadas pelo fogo. Isso está lá em 2 Coríntios, tá? Depois você pode ler com mais calma o versículo. Diz que aqueles que construíram com palha, madeira e feno, as obras serão queimadas. Não vai sobrar nada. E essa pessoa será conhecida como aquela pessoa que foi salva através do fogo. É como se quase não foi. É uma pessoa que foi salva, mas não cumpriu a obra. Uma pessoa que foi salva, crê em Jesus Cristo, mas ficou estagnada. Não procurou conhecer as obras que Deus preparou para que ela praticasse. Eu creio que se você está aqui nessa semana é porque você entendeu a importância de praticar as obras que a Bíblia fala, que são obras que passam pelo fogo e são provadas no fogo, de pedras preciosas, prata e ouro. Essas obras são as obras que Deus nos preparou para que nós caminhássemos por elas. E nós só temos condições de viver essas obras quando nós estamos em Cristo, nos conscientizamos do nosso chamado e buscamos nos preparar, nos treinar para viver aquilo que Deus nos chamou, a nossa vida ministerial. Por isso que você estando aqui na semana de Gênesis e Apocalipse, você está sendo preparado. Nós vamos dar continuidade. Mostrei para vocês ontem. Você vai caminhar comigo para que você possa ser treinado naquilo que Deus te chamou, para que você pratique as obras que Deus preparou. Não arrisque chegar diante do tribunal de Cristo de mãos vazias. Não arrisque chegar diante do tribunal de Cristo e falar, eu não sabia que eu tinha que fazer essas obras. É aquele servo que enterrou o talento. Não seja esse servo que enterrou o talento. Saiba da importância de você dar esse passo, para que Deus te mostre o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo. Muitas pessoas têm esse receio de dar o primeiro passo. Não tenha receio de dar o primeiro passo. Você está numa direção que Deus te chamou. Você não tem convicção, Deus não tem colocado no seu coração, nesse tempo, nas aulas que você tem assistido, de você saber que é um direcionamento que Deus está te dando, ou tem dúvida no seu coração? Se você não tem dúvida no seu coração, dê o passo. Deus vai prover aquilo que você precisa para você fazer a vontade dele. Se não for assim, não faz sentido. Né? Fazer por conta própria, eu vou fazer porque eu tenho absolutas condições e habilidade. Não. É fazer porque você sabe que Deus te chamou e a provisão vem dele, a capacitação vem dele. Creia nisso. Muito bem. Tribunal para salvos, isso daí, para recompensas. E Apocalipse 13:8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Aqui mostra que o sacrifício de Cristo era algo planejado desde a eternidade, não foi um acidente, foi algo planejado. E mostra que os habitantes da terra, e fala todos no sentido de quase todo mundo, vão adorar a besta. Aqui
é um líder mundial que vai se levantar nesse período de tribulação. Nos primeiros 3 anos e meio de tribulação, vai se levantar um líder mundial influente no meio político. Então guarda bem isso. É um líder muito influente no meio político. É claro, nós já temos alguns suspeitos por aí, né? Mas não é sábio você estabelecer essa pessoa. Isso não é sábio. O que é sábio é você, deixa eu dar uma olhada nessa pessoa, deixa eu analisar algumas coisas, deixa eu ficar de olho, deixa eu deixar ela na minha listinha aqui. E não ignorar isso, porque se esse líder vem, o cenário já está sendo preparado. Não tenha dúvida que o cenário já está sendo preparado, tá? Muito bem. Esse líder vai se revelar como anticristo. Então o anticristo será um líder político, influente, poderoso na Terra. Provavelmente à frente de uma nação poderosa. Muito bem. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres, como o cordeiro, que falava como o dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta e em nome dela fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Perceba que essa segunda besta, ela testifica o ministério da primeira besta. Ó, fazia os habitantes adorarem a primeira besta. Vai haver algum evento aqui, algo sobrenatural, inclusive, mas já sabemos que esse próximo será um líder religioso. Por quê? Porque ele é conhecido como o falso profeta. Alguém que se faz como alguém espiritual e na verdade não é. O falso profeta, ele vai fazer um papel semelhante ao Goebbels fez quando Hitler estava à frente ali, né, da Alemanha. Porque ele fez toda a divulgação, o marketing para que as pessoas adorassem a Hitler naquela época. Hitler é um tipo de anticristo, né? No final dos tempos vai ser a mesma coisa. Vai existir um líder religioso que vai dar respaldo para esse líder político. Eles vão se aliar. E dessa forma, a manipulação desse líder político vai alcançar as pessoas no âmbito da religião. Então haverá aqui uma dupla que, unida ao diabo, seria a trindade satânica, né? Podemos dizer assim. Que são aqueles que vão se levantar nesse tempo. E os dois serão muito influentes e admirados por todo mundo. Influentes e admirados por todo mundo. E agirão na terra de uma maneira em que todos verão neles algo diferente, algo que ninguém tinha, algo que está ajudando a melhorar o mundo. Inclusive, os judeus verão o anticristo como o Messias, que eles rejeitaram, né? Mas que eles aguardam ainda o Messias, eles vão ser enganados pelo anticristo. Então, ficar atento a esses dois personagens aí que aparecerão em breve. Muito bem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome, vou ter que sair daqui, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é número de homem. Seu número é 666, o 666, o famoso 666. Olha só que interessante aqui. Um dos aspectos dessa marca da besta é que ninguém vai poder comprar e nem vender, a não ser que tenha a marca da besta. Vamos pensar um pouco sobre essa marca da besta? Hoje nós sabemos que existe uma tecnologia que pode ser usada e implementada globalmente para que você não tenha a possibilidade de comprar absolutamente nada e nem vender. O dinheiro físico, ele está deixando de existir. E o que está substituindo o dinheiro físico é o dinheiro virtual. Eu não estou falando de Bitcoin, eu não estou falando de criptomoeda. Eu estou falando de uma tecnologia onde você tem informações suas armazenadas e essas informações suas são o seu crédito, é o seu crédito. Você acha mesmo que aquele dinheiro que está na sua conta do banco está lá guardado num cofre do banco? Não. Está emprestado o seu dinheiro, tá? Há juros altos para o banco ganhar com o seu dinheiro.
Mas a questão é que você tem um crédito, e aquele crédito é um número, e esse número ele é lastreado em alguns outros ativos. O que a tecnologia e a tendência do mundo está, para onde está indo? Para que você não tenha mais o papel, o dinheiro papel, e você tenha o crédito, que é registrado, autenticado, e aquele crédito é um valor que está vinculado ao seu documento, ao seu CPF, por exemplo. Então você vai chegar num lugar para comprar alguma coisa, você não vai passar o cartão nem nada, você vai simplesmente passar a mão ali, e vai registrar, vai saber o seu CPF, vai saber quanto você tem de saldo, e você vai comprar ou vender. Então, essa tecnologia já existe, ela vai ser implementada no tempo oportuno, da forma como o anticristo estabelecer ali para enganar as pessoas, e, de fato, quando houver uma ordem específica para que essa informação em você possa determinar se você crê em Jesus ou não, aí sim, você vai ser bloqueado para comprar e vender ou não. Então perceba que a marca da besta pode ser um chip? Pode, mas talvez ela não seja nem um chip físico. Talvez seja somente a informação que está registrada no seu nome. E aí, a forma como vai escanear isso pode ser pelos olhos, pode ser pela palma da mão, pode ser inúmeras formas. Então aqui a gente já tem a possibilidade da marca da besta não ser nem algo que a pessoa coloca, mas algo que ela necessariamente carrega nela, que é a sua própria identidade vinculada a um crédito e a uma possibilidade de comprar ou vender. A questão é que nessas informações que vão estar cadastradas no seu nome, pode ser que ali você tenha que fazer uma declaração específica em termos religiosos, sabe? De você negar qualquer tipo de crença em Jesus Cristo, por exemplo, e aí sim você vai ser impedido de comprar e vender, e identificado, e haverá perseguição. É uma das possibilidades, tá? Que pra mim faz muito sentido, não sei se faz sentido pra você, pra mim faz muito sentido. E aí nós teríamos essa marca da besta, que aqueles que rejeitariam essa marca da besta, ou essa informação não fosse aceita, seriam perseguidos, e as pessoas não entenderiam por que você não ia colocar essa informação, sendo que o líder religioso e político estão fazendo bem para a humanidade, né? E aí nós temos aqui os 7 selos, tá? Tudo bem que aqui então, são 6, faltou um para colocar aqui, mas são 7, tá? No total, não coube o outro ali. Que vai de Apocalipse 5:1 até 8:1. O primeiro é um cavalo branco. O segundo, um cavalo vermelho. O terceiro, um cavalo preto. E o quarto, um cavalo amarelo. Nenhum desses cavalos aqui representa algo bom. Eles representam juízos que virão sobre a terra. Os selos, eles começam a preparar a terra para o juízo vir. Então, os selos, eles vão ser preparados para que as trombetas sejam tocadas e comece a tribulação forte aqui na terra, né? A grande tribulação aqui na terra. Nós já estamos entrando nesse período de grande tribulação nesse momento, já estamos entrando. No 5º selo, haverá o clamor dos mártires, daqueles que morreram em Cristo. Haverão cristãos na tribulação. Mesmo na visão pré-tribulacionista, alguns não subirão com a igreja, por não estarem firmes em Cristo. Alguns entendem que aqueles podem estar em Cristo, mas não estão praticando as boas obras, são salvos, mas ficarão na tribulação por conta de não terem as suas obras de ouro, prata e pedras preciosas. Essa visão ela é questionável, porque se existe o tribunal de Cristo, como que seria conhecida essas obras? Então, é questionável essa visão. Na minha visão, eu entendo que quem está em Cristo será arrebatado. E esse clamor dos mártires serão pessoas que vão se converter depois do arrebatamento. Um familiar, por exemplo, que conhecia você e ficou sabendo a respeito do arrebatamento, da sua vida em Cristo, do seu testemunho, e você foi e ele ficou, ele vai entender que realmente você falava era verdadeiro. E saiba que já existem religiões, seitas, preparando os seus adeptos para explicar que quem ficar é que está salvo e quem for arrebatado é que está perdido. Já existem linhas doutrinárias diabólicas que trabalham com essa informação, de que vai passar um planeta na órbita terrestre e que as pessoas serão arrebatadas, as pessoas más, a Terra vai ser limpa das pessoas más. Então já é trabalhado isso para quê? Uma família que não tem nenhum cristão, toda a família ficará. E aí talvez essa família pense que realmente ela foi poupada por ser boa, né? Agora, se você está em Cristo, eu creio que o seu testemunho vai salvar aqueles que ficarão, porque conhecem você e sabem da sua fé.
E um terremoto e um abalo cósmico vai acontecer no 6º selo, tá? Depois nós temos no 7º selo, então já é uma primeira grande tribulação ali, um grande abalo na Terra. No 7º selo é o início das trombetas, que são também 7 trombetas, coloquei aqui as trombetinhas, tá? Representando elas. A primeira trombeta, né? Aliás, todas as trombetas, tá? De Apocalipse 8, 2 até 11, 1. Na primeira trombeta, 1/3 da vegetação é destruída. 1/3 da vegetação. É interessante porque a Amazônia tem mais ou menos isso, né? É uma Amazônia destruída. Não sei se vai ser a Amazônia que vai ser destruída, mas é o que tem na Amazônia, mais ou menos essa quantidade aí. 1/3 da vida no mar e embarcações serão destruídos na segunda trombeta. Na terceira trombeta, 1/3 da água doce torna-se amarga, e também, se você for pesquisar na região amazônica, é mais ou menos o que tem de água potável, água doce, né? Não necessariamente potável. Água doce. É mais ou menos o que tem na região amazônica também. 1/3 do Sol, Lua e estrelas escurecem. Aqui você fala, mas vai acontecer esse abalo lá no Sol mesmo ou vai ser aqui na Terra? E vai ser uma percepção. Talvez seja aqui na Terra. Talvez o que vai acontecer com a vegetação, com as águas se tornando amargas e toda a destruição, vai gerar talvez uma fumaça, talvez uma nuvem que escureça o Sol e a Lua e as estrelas. Pode ser uma percepção vista aqui da Terra, tá? E não necessariamente um abalo lá no Sol, lá na Lua, lá nas estrelas. Vocês entenderam? Pode ser aqui? Pode ser uma linguagem de aparência para ver o que está acontecendo ali. Abre-se o abismo, gafanhotos e o sofrimento dos homens. Aqui vai haver gafanhotos, né? E fala o formato desses gafanhotos, né? Como escorpiões, e enfim. A ideia aqui é uma representação, alguns vão falar são helicópteros, mas não dá para saber exatamente, tá, gente? Nós temos muitas representações aqui em Apocalipse, que é difícil você saber exatamente o que representa esses gafanhotos, mas eles vão causar sofrimento nos homens. Eles vão causar sofrimento na terra, um grande sofrimento. E serão soltos os 4 anjos aqui para trazer juízo sobre a terra nos 4 cantos. Né? A terra não é plana, tá, gente? Quando fala 4 cantos, os anjos que estão posicionados para aquele tempo, para aquele momento, que serão soltos na 6ª trombeta. Na 7ª trombeta é a declaração do domínio de Cristo. Aqui a gente já começa a ter caminhar para o final, onde se agravam os sinais. A gente vai entrar aqui nas taças, que aí sim é algo para destruir tudo, mas já começa a haver essa ação e essa declaração do domínio de Cristo que vai passar a reinar na terra a partir daí. E aí as 7 taças, que vai de Apocalipse 15:1 até 16:21. Na primeira taça, feridas malignas vão surgir nos homens, envenenamento da água salgada, envenenamento da água doce, não vai ter mais o que beber, queimaduras pelo calor do sol e escuridão no reino do anticristo. Aqui, na 5ª trombeta, já começa um juízo sobre o domínio atual do anticristo. A queda da Babilônia, já começa a haver toda essa destruição e punição do mal, né? O mal começa a ser extinto nesse momento, né? Toda aquele levante do inimigo começa a ser destronado nesse momento. Seca-se o rio Eufrates e na 7ª trombeta é o maior terremoto e tormenta de granizo no mundo, como nunca existiu antes. Isso vai atingir toda a terra. E essa 7ª trombeta, ela marca o final ali, já bem no finalzinho da grande tribulação, que vai culminar com a volta de Cristo nos ares. Aliás, na terra ele desce, né? Nos ares o entendimento muitas vezes é do arrebatamento, onde Jesus vem nos ares para se encontrar com a igreja. Aqui já é a volta de Cristo com a sua igreja para reinar, tá? Muito bem. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Isso está no começo de Apocalipse, essa profecia, já da vinda de Cristo, mostrando o que vai acontecer após a 7ª trombeta, que é a volta de Jesus. Esse é o evento mais aguardado da história da humanidade, a volta de Jesus. E Jesus vem para reinar.
e vem para reinar com a igreja, nós estaremos com os nossos corpos glorificados para reinar com Cristo. Essa é a volta de Cristo. É claro, muitos vão entender que a volta de Cristo, do nosso encontro com ele, é o arrebatamento, que é antes, pode acontecer hoje, por exemplo. Não precisa de todos esses eventos aí para arrebatamento acontecer. Essa é uma visão importante da gente considerar, porque isso faz com que a gente esteja preparado. Lembra que a gente está falando de preparação? Se você de repente falasse, não, eu creio que o arrebatamento é só depois da tribulação, eu creio que a gente vai passar pela tribulação. Ok, pode ser assim, mas e se não for? Você vai arriscar esperar a tribulação para se posicionar? Não é melhor se posicionar agora, se o arrebatamento acontecer, você já sobe, já está preparado. Eu creio que faz mais sentido você não descartar a visão pré-tribulacionista, para se preparar. Após isso, você, se não tiver, começar a tribulação, você já pode falar, opa, pode ser que o arrebatamento aconteça no meio. Se não acontecer, aí é pro final. Então você vai descartando elas ao longo do tempo, tá? Então foque aí, de repente, na pré-tribulacionista, não aconteceu, ok, vamos ver se vai acontecer no meio, não aconteceu, vai acontecer no final. Importante é que vai acontecer e que você esteja preparado para isso, e Jesus virá, e todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e toda boca confessará. Mas isso não significa que aqueles que dobrarão seus joelhos, confessarão, aqui serão salvos. Aqui vai ser inegável. Não tem como, Jesus vai aparecer, não vai ter como as pessoas questionarem que ele não existe. Aqui acabou a dúvida se Jesus é rei ou não, aqui acabou, tá? Apocalipse 24, ó, a gente está lá no final do Apocalipse. 20, versículo 4. Vi tronos em que se assentavam aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse versículo ele é poderoso para nos revelar muitas coisas aqui. Primeiro, fala que aqueles que estarão na tribulação, muitos deles precisarão entregar a própria vida, não negando a sua fé, e serão decapitados. Decapitados. Aqui mostra a importância do que eu venho falando para vocês ao longo de toda essa semana, que é a preparação, que é entender o momento que nós estamos vivendo, entender que esse tempo está próximo, e que, tudo bem, você pode crer que o arrebatamento vai acontecer antes e que você sobe de qualquer jeito, estando em Cristo, mas nós temos que estar preparados para qualquer cenário. E para se preparar para qualquer cenário, nós temos que priorizar o nosso relacionamento com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus vai nos dar o entendimento necessário e a sabedoria necessária para jamais negar a Cristo independente da ameaça. Um cristão que não amadurece na fé, ele corre o risco, sabe do quê? De chegar num momento onde ele vai ser confrontado na fé, e se ele negar a Cristo, ele vai ser morto, e ele vai... Aliás, se ele não negar a Cristo, ele vai ser morto, ele vai negar a Cristo achando que não tem problema. Achando que é só um teste ali, que não tem problema, Deus conhece meu coração. Ele não vai ter o entendimento de que essa declaração pode representar a perdição eterna dele. Por isso que eu falo, quando a gente tem a oportunidade de cair em si, e tomar uma decisão, a gente tem que fazer igual o filho pródigo. Ele caiu em si, ele falou, não faz sentido o que eu estou vivendo. Não faz sentido a miséria que eu estou vivendo. O meu pai tem do bom e do melhor, os servos do meu pai têm do bom e do melhor, e eu sou filho. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou me arrepender, vou me posicionar e vou. Ele pensou isso e fez. Então eu creio que Deus tem tocado no seu coração ao longo desses dias, e o desejo no seu coração é de vir para o treinamento. Eu creio. Mas talvez você esteja colocando vários obstáculos. Talvez obstáculo financeiro, talvez, de tempo. Se for de tempo, saiba que o treinamento foi preparado de acordo com o tempo que você consegue disponibilizar. Aulas curtas, acompanhamento, nesse sentido você pode ficar tranquilo. Ele ajuda você a não procrastinar. Se for financeiro, a mesma coisa. O financeiro não pode ser um impedimento para você cumprir o propósito de Deus. Por quê? Porque ele é o dono do ouro e da prata, e é ele que faz a provisão, ele que traz a provisão. O que você precisa é dar um passo. Eu creio que hoje você pode dar esse passo. E a partir daí você contar com a provisão de Deus, e lá na frente eu vou contar o seu testemunho. Você vai chegar e falar assim, eu não tinha recurso, eu estava desempregado, eu decidi entrar para o treinamento, e Deus trouxe a provisão, e não só a provisão para eu entrar, mas trouxe a provisão para outras coisas que eu precisava.
Eu creio que eu vou ouvir o seu testemunho. Estou profetizando aqui que eu vou ouvir o seu testemunho. Você foi uma pessoa que decidiu fazer mesmo sem se ver em condições e Deus te honrou. E você se posicionou. E sabe melhor? Vidas foram salvas por meio da sua decisão. O que vale? Quanto vale isso? Né? Se prepare para os tempos do fim. Nós estamos... Jesus está às portas. Muito bem. E aqui ele fala que decapitados, eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, não receberam sua marca, nem na testa, nem nas mãos, ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E se o reinado com Cristo for somente para aqueles que fizeram boas obras, você vai deixar de viver um reinado milenar com Cristo de 1000 anos por não ter se preparado devidamente, entendido quais foram as obras que Deus preparou para você. Não faz sentido arriscar isso, gente. Eu não arriscaria de forma alguma. De forma alguma. Desde a minha conversão, o que eu entendi, essa questão de galardão, eu falo, meu Deus, eu tenho que conhecer, eu tenho que estudar, e eu tenho que ensinar, e eu tenho que pregar o evangelho, porque esse é o meu propósito de vida. Eu não quero ficar de fora de nada que Deus está preparando para os tempos do fim. Não faz nem sentido. E aí, essa ressurreição dos mártires aconteceria no momento da volta de Cristo, tá? E aí inicia-se o milênio, um período de 1000 anos, literal. Um período de 1000 anos, literal. Algumas visões de Apocalipse vão falar que não é literal, tal, mas é muito claro na Bíblia ali que aquele contexto não faz muito sentido não ser literal, tá? 1000 anos. Apocalipse 19:19. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra seu exército. Aqui é guerrearem contra Jesus. Aqui é uma batalha conhecida do Armagedon. Existe um lugar, uma planície lá na região ali próxima a Israel, que é o lugar assim, perfeito para haver um tipo de guerra nas proporções que a gente está vendo aqui. Tudo vai acontecer naquela região, assim. Então, é interessante a gente olhar geograficamente e ver como essa região já está preparada já para receber esse tipo de situação. E aqui vai haver uma revolta, né, do diabo ali e levantando nações para guerrear nesse período. E aí, ó, 19:20. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Aqui é o falso profeta e o anticristo sendo condenados ao inferno. Falso profeta e o anticristo sendo condenados ao inferno. Lago de fogo é o inferno. Eles foram os primeiros. Os primeiros. Nesse momento, você vai ver isso domingo, tá? Nesse momento não tem ninguém no inferno. O inferno será inaugurado pelo falso profeta e pelo anticristo. Existem perdidos no Hades, que é um lugar dos mortos, onde eles aguardam pelo juízo final. Mas no inferno mesmo, não tem ninguém agora. Esses serão os primeiros que serão enviados para o inferno. Aí tem a setinha aqui, ó, vou vir para esse lado para vocês verem. Eles serão o líder mundial e o líder religioso, que é o anticristo e o falso profeta, serão lançados no lago de fogo. Tá? Muito bem. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Aqui traz todas as representações do diabo que a gente viu ao longo dessa semana de Gênesis e Apocalipse. E o acorrentou por 1000 anos, o período do reinado de Cristo. Do início, né, do milênio, porque Cristo vai reinar por toda a eternidade. E o lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Perceba que ele foi lançado no abismo, não foi lançado no inferno. Ele foi preso, acorrentado e impedido de atuar durante o milênio. O diabo não vai atuar durante o milênio, tá? Então aqui, nós temos a prisão de Satanás, marquei ali em cima. Isso, vamos continuar lendo aqui. Cortou as palavras ali embaixo, né? Dá para ler, né? Tá escrito devorou ali.
Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações, que estarão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. Aqui está falando do final do milênio, ó, quando terminarem os 1000 anos. Nós reinaremos 1000 anos com Cristo. Cristo estará reinando aqui na terra. E nós estaremos reinando com Ele. Já parou para pensar nisso? Quando terminarem esses 1000 anos, o diabo vai ser solto e vai sair para enganar as nações. Você acredita que vão ter nações que vão se revoltar contra Jesus, Cristo, Jesus reinando aqui na terra? Porque durante o milênio, a terra vai ser repovoada, restaurada e repovoada. Vai ter mais gente na terra do que tem hoje, no milênio. E aí, fala dessa reunião para a guerra, Gog e Magog, marcamos aqui, ó, que é lá no finalzinho, já estamos aqui, ó, no finalzinho. Reunidas para a batalha, fala o número de guerreiros aí, né, como a areia do mar, então é muita gente. Marcharam pela superfície da terra, que é a região que eu falei para vocês ali, e vão lá, fala a cidade amada, então é próximo de Jerusalém, mas um fogo desceu do céu e as devorou. Então vem esse juízo de Deus e acaba com todo mundo. Não teve nem guerra. Ia ter, mas não teve. O diabo enganava as nações, né? Foi lançado no lago de fogo. Agora sim, o diabo é lançado no inferno. Ó. Tá aqui, ó. O diabo é lançado no lago de fogo, inferno, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Aqui mostra a eternidade do inferno. A gente vai falar sobre isso no domingo. Alguns vão falar, o inferno é eterno, não é? O homem vai ser aniquilado lá, vai ficar sofrendo o tempo todo. Como vai funcionar? A gente vai falar sobre isso no domingo. Mas aqui mostra que o diabo ficará lá eternamente. Serão atormentados dia e noite eternamente. Então, já tem lá no lago de fogo o diabo, a besta e o anticristo e o falso profeta. Os 3 estão lá. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Então nós temos aqui o trono branco, que é o juízo final. Esse é o juízo final. Aqui vai haver ressurreição dos ímpios. Vi também mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Aqui é a ressurreição daqueles que não foram salvos. Aqui não é uma ressurreição para haver uma possibilidade de salvação, não. É uma ressurreição para a condenação, onde as obras serão avaliadas, julgadas, e haverá uma condenação proporcional às obras. Fala, Esdras, como assim proporcional? Alguns vão sofrer menos que outros? Sim, ao que tudo indica, sim. Porém, o sofrimento vai ser eterno. Alguns vão sofrer eternamente num nível maior, outros num nível menor. Mas o sofrimento é eterno porque é a ausência completa de Deus. No domingo a gente explica melhor essa questão. O importante é saber aqui que os mortos vão ser ressuscitados, aqueles que morreram sem Cristo, tá? E aqui, de onde essa pessoa morreu, não importa se ela virou pó, ela vai ser reunida, o seu corpo vai ser revivido, né? Restaurado, ressuscitado ali, para enfrentar a morte. Fala do Hades, aqueles que aguardam também o julgamento, né, que morreram em Cristo, também não, né? Todos que estão no Hades. Os seus corpos serão unidos à sua alma e eles serão julgados e todos eles lançados aqui, ó. Ressurreição dos ímpios. E aí, então a morte e o Hades foram lançados no fogo. O lago de fogo é a segunda morte e se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então, ressuscita os ímpios, são julgados, condenados e lançados no lago de fogo. Aqui. Então, já ficou um monte de coisa aqui, né? Atrás de mim.
Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. O mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o marido. E aí nós temos a nova Jerusalém que desce literalmente, aqui é literal, tá? Dos céus e é estabelecida na terra. A nova Jerusalém, a Bíblia descreve essa nova Jerusalém como o lugar da morada de Deus, estabelecimento do reino dele aqui na terra. Isso vai acontecer no final do milênio após o juízo decretado sobre os ímpios. E aí, para vocês entenderem aqui uma visão mais panorâmica, a visão pré-tribulacionista é essa, ó. Dá até para você dar um print. Deixa eu sair da tela para você dar um print, ó. Pode dar um print aí. Visão pré-tribulacionista. Aí nós temos a visão mid-tribulacionista. A diferença é ali em cima, ali só, tá? E depois a visão pós-tribulacionista. E aí eu quero trabalhar com vocês aqui alguns pontos, alguns versículos, para a gente refletir em tudo que a gente viu. Esse gráfico, ele pode sofrer algumas variações. Não é literal, tudo bonitinho ali. Mas, de acordo com todas as linhas e as principais visões de Apocalipse, eu montei esse gráfico com base em muito estudo, em muitos ajustes, e eu creio que ele se aproxima muito daquilo que de fato vai acontecer. Então ele vai servir como uma referência para você se preparar para os tempos do fim e avaliar o que está acontecendo e em que momento nós estamos. Essa passagem aqui mostra algo muito poderoso para a gente refletir, ó. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Olha esse versículo, grava ele. Ele mostra que Deus vem habitar conosco aqui na terra de uma maneira como nunca isso aconteceu, na Nova Jerusalém. E Deus estará conosco num momento, e nós vamos perceber isso, que não vai haver mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Esdras, por que isso está só no final de Apocalipse e vai haver choro até lá? Eu creio que vai haver um pranto e uma tristeza no momento em que nós, salvos, vemos a condenação dos ímpios. Porém, após isso, Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. E eu queria que você pensasse nessa visão do trono branco. E pensasse nas pessoas que estarão ali recebendo a sentença para serem condenadas por toda a eternidade. O que de fato você fez para evitar com que essas pessoas tivessem esse destino? O que você fez com aquilo que Deus te entregou para levar o evangelho e evitar que pessoas fossem condenadas naquele momento? Quantas vidas será que Deus te confiou para que elas não sejam condenadas? E quantas delas foram negligenciadas porque você não tinha tempo, não tinha recursos, não tinha entendimento, não tinha a preparação necessária? Não se atentou, achou que tinha muito tempo para falar a respeito do Senhor e o tempo passou. Quero que você pense nisso, porque esse não vai ser um momento fácil, sabe? De ver a condenação de tantas pessoas, porque serão milhares de pessoas condenadas. Mas nós temos condição de salvar vidas. Nós temos tudo o que nós precisamos. Nós carregamos a mensagem mais poderosa do planeta. Nós temos a nossa boca, que pode falar, precisa ser treinada para isso, mas pode falar. Nós temos a capacidade de escrever, precisamos ser treinados nisso, mas podemos escrever. Nós temos condição de ser o sal da terra, a luz do mundo, de influenciar vidas, salvar vidas, mas até quando que nós vamos ficar achando que isso é algo que não faz tanto sentido, que não tem tanta importância, que vai demorar para acontecer? Deixa. Mais para frente eu vou ter a oportunidade de aprender mais, de estudar mais. Refleta sobre isso, porque a razão da nossa existência é essa. E ali sim vai haver muitas lágrimas por ver pessoas que foram condenadas e nós vamos pensar assim, poxa, se eu soubesse
Eu queria dar uma dica até para você, uma recomendação. Assista a lista de Schindler. E preste muita atenção no final, no lamento de Schindler, lá no final. O que ele fala? O arrependimento dele, do que ele poderia ter feito a mais. Ele fez muita coisa, mas o que ele poderia ter feito a mais ali naquela situação. Que você possa chegar nesse momento do trono branco, olhar e falar assim, olha, eu dei o meu melhor. Eu dei o meu melhor. Eu salvei muitas vidas estarem aqui nesse momento agora. Eu não fiquei brincando com o meu chamado, negligenciando o que Deus me chamou para fazer. Eu tomei decisões, atitudes, me arrisquei naquilo que eu entendia que era um direcionamento de Deus, naquilo que eu tinha convicção que era uma direção de Deus. Faça isso. Não chegue com arrependimento, com remorso, né? Porque lá vai ser remorso, não tem mais o que fazer. Vai ser arrependimento. Né? E aí o texto ele fala muito com a gente, né? Deus vai enxugar essa tristeza. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Depois nós viveremos eternamente com Deus, passado esse momento, e não vai existir mais nada, nada que nos traga nenhum tipo de tristeza, incômodo, dor. Gente, esse estágio que nós vamos viver na eternidade, eu quero compartilhar com vocês de maneira profunda no domingo. Não perca a aula de domingo. Porque é quando a gente vai mergulhar no entendimento do que é a eternidade de fato. Dos dois lados, tanto do inferno, mas principalmente nós que estamos em Cristo, saber a respeito da salvação eterna. Então não perca, 8 horas da noite. Muito bem. O próximo. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Olha só, esse versículo é poderoso. Eis que venho em breve e a recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Aqui fala da retribuição dos galardões, nós vamos trabalhar muito isso no domingo. Os galardões, o que são esses galardões? Deus preparou algo para nos recompensar por aquilo que nós fizemos. Existe uma recompensa eterna, não queira perder essa recompensa eterna. Às vezes o que é? Nós vamos trabalhar no domingo, mas é algo que você não vai querer perder de forma alguma, nunca. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venha em breve. Amém? Vem, Senhor Jesus. Esse é o famoso Maranata. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Os últimos versículos da Bíblia. Eis que vem em breve. Aquele que dá testemunho, ou seja, Cristo, eu venho em breve. Eu venho em breve. Esses são os últimos versículos da Bíblia, gente. Você viu que nós passamos por toda a Bíblia? Agora a gente vai mergulhar depois no tema a respeito da salvação, inferno e eternidade. Mas passamos, vamos de capa a capa. Missão cumprida, né? Primeira parte cumprida. Mas eu quero que você reflita sobre isso. Jesus diz, eu venho em breve. Eu estou voltando. E que você possa se preparar. Porque essa recompensa que ele trará está diretamente ligada aos passos que você vai dar a partir de agora. Diretamente ligada. Diretamente correlacionada. Eu quero mostrar algo para vocês aqui. Muitos de vocês viram parte ontem, mas eu tenho coisas novas para mostrar para vocês, tá? Então mesmo que você tenha vindo ontem, visto, reveja também agora. É importante. Eu quero mostrar esse processo que você vai viver. Você descobre a verdade que está nas Escrituras. Você entende a existência de Deus e Deus testifica a verdade da Bíblia. Então isso tem que estar no seu coração. Eu não abro mão da verdade. Eu creio na existência de Deus. É o Deus que se revelou na Bíblia. A partir daí, você precisa desse treinamento. Porque esse treinamento ele vai te ajudar a crescer espiritualmente, a ter a maturidade de discernir o bem do mal. Você precisa saber discernir o bem do mal para não ser enganado e poder compartilhar a mensagem verdadeira. Né? Depois, você vai ter essa convicção. Sendo treinado, você tem convicção. Sabe quando você treina para algo, se prepara e chega o dia da prova, do que você tem que fazer, e você tem a sensação assim, me preparei. Eu vou me dar o meu melhor porque eu me preparei. É isso. É como se você estivesse se preparando para um dia e chegar naquele dia preparado é outra coisa. Não sei se você já teve a oportunidade na escola de
não estudar para uma prova, chegar no dia da prova e você tá nervosa, não saber o que fazer. Eu não conhecia Cristo, eu tentava colar na época. Mas é um desespero. Agora, sabe aquele dia que você estudou para a prova, se preparou, e você chega na prova e o professor fala assim, a prova não vai ser hoje. Você fala, meu Deus, eu queria que fosse hoje, eu estava preparado. Você quer fazer a prova. Sabe aquele trabalho que te entregar e você não fez? Você faz de tudo para dar um jeito daquilo não acontecer. Mas quando você faz o trabalho, você faz questão de mostrar. É isso, preparação é isso. É ter a convicção que você está pronto para aquilo que vai vir. Tem a convicção de que você alcançou as vidas que Deus separou para você. Isso vem através do treinamento e aí você cumpre seu propósito. Cumpre o propósito como a gente viu Paulo ontem. Tudo que eu quero é cumprir aquilo que Deus separou para mim. O ministério que Deus separou para mim, eu quero cumprir ele, com zelo. Meu Deus, não permita, Senhor, que eu chegue diante do Senhor sem ter cumprido aquilo que o Senhor separou para que eu faça. Em nome de Jesus, custe o que custar. Custe o que custar. E aí o que eu quero mostrar para vocês é o que fica na nossa mente quando a gente fala sobre doutrinas fundamentais, que é o fundamento bíblico. Fica essa confusão aqui, ó, tudo está espalhado. Você pode saber a respeito das doutrinas, mas você precisa organizar isso para você poder compartilhar, senão você não consegue compartilhar. Fica tudo... Você entra em contradição do que você vai falar, você precisa organizar essas informações para virar conhecimento. É isso que o treinamento bíblico e ministerial vai fazer, com que você organize as informações na sua mente e possa compartilhar aquilo que é fundamento. Aqui a gente está falando de fundamento. Organizar isso na mente e saber onde buscar informação. Você já teve a experiência, por exemplo, de buscar algo num lugar bagunçado, como é difícil, ficar caçando? Quando você organiza, você sabe, a gaveta... Pensa, vamos fazer um exercício? Pensa assim, se você tivesse na sua casa lá, nenhum armário, nem geladeira, nada. E tudo que você trouxesse para sua casa, você jogasse em qualquer canto. Imagine quando você precisasse de alguma coisa. Você ia ter que lembrar onde você colocou, onde você jogou, fuçar em tudo para achar. Agora, quando você está com tudo separadinho, bonitinho, você vai direto na informação. Então, por isso que conhecimento é diferente de informação. Você tem informação organizada e você busca quando você precisa. Tá? Eu vou mostrar um testemunho aqui para vocês, exatamente disso, de uma pessoa que fez o treinamento e conseguiu, a partir daquele momento, saber como responder os outros através do conhecimento que ela adquiriu. E aí, o treinamento prepara a ordem certa para você fazer o crescimento. É um espiral aqui de lançamento, né? É um espiral de lançamento. Você vai aprender as doutrinas fundamentais na ordem correta, para que você possa ser lançado no seu chamado. Então você vai chegar no ponto do evangelismo, do seu chamado, mas você vai passar pelo entendimento da eternidade, das heresias, do inferno, do amor, sexo, santidade, Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, Jesus, diabo, Deus, a Bíblia, o batismo, a fé, o jejum, a igreja, a oração, o perdão, salvação. Tudo isso vai estar consolidado para que você possa cumprir o seu propósito. Eu vou colocar aqui o testemunho dela. Decidi fazer o treinamento Vai na Bíblia no momento que eu estava passando por grandes tribulações. Deus confirmou no meu coração que eu deveria fazer. Buscar primeiro o reino dele e as outras coisas ele vai cuidar para mim. E eu fiz o treinamento cumprindo tudo o que estava proposto. Uma vida de oração, leitura bíblica, todas as leituras bíblicas. E isso acrescentou muito na minha vida. E eu sou grata ao treinamento. Principalmente pela organização do curso, que ajudou muito a gravar os assuntos, a conseguir decorar os assuntos. Porque mesmo eu crescendo num lar cristão, eu tinha muita dificuldade para responder uma pergunta, ou responder uma curiosidade bíblica de alguém. Às vezes eu até adiava a resposta, falava que ia pesquisar e depois trazia a resposta. Hoje não mais, esse assunto está resolvido. Com o treinamento eu consegui decorar, meditar, aprender. Hoje eu consigo transmitir para as pessoas a resposta de forma segura, de forma simples, clara. Hoje minha leitura bíblica ela tem uma outra visão. Porque hoje eu entendo quem é o autor, qual o propósito daquele livro, para quem aquele livro foi escrito. A minha vida de oração também teve outro propósito. Hoje a minha vida de oração é uma vida com mais intimidade. Eu posso orar de forma mais aberta, entendendo que eu não preciso ter entonação de voz, eu não preciso orar bonito. Eu sei que Deus ouve
as minhas orações, Ele responde às minhas orações e eu posso orar sem cessar. Eu sou grata ao curso porque ele atinge tanto um novo convertido quanto uma pessoa que já tem alguns anos de caminhada com Deus. Serve para os dois grupos, e os dois grupos crescem, amadurece, aprende, firme na fé, e a gente sai com mais segurança para transmitir e ensinar outras pessoas. E fica aqui o meu convite para você, não tenha dúvida. Faça o treinamento. Vai te ajudar a conhecer melhor quem é Deus e saber a diferença do que é só ter uma vida religiosa ou de ser cristão, aquele que quer realmente conhecer a Jesus Cristo. Então você vê a importância de organizar as informações e como a Tatiane ela se capacitou a, numa conversa, saber exatamente o que responder, o que falar, e potencializou todas as áreas no quesito espiritual, que depois se manifesta em outras áreas, para que ela falasse com autoridade. E é isso que Deus quer desenvolver em você, uma sabedoria para entender a vontade dele, e na hora que você for falar para alguém, a pessoa vai notar essa sabedoria. Ela vai notar que aquilo faz sentido, e isso vai fazer com que ela comece a olhar para você de maneira diferente, comece a se abrir para o evangelho e seja alcançada. Sabe uma coisa que eu tenho convicção? Que você se preparando, você estudando, você se dedicando, você entendendo esse propósito, e eu vou te ajudar muito nisso, porque eu quero que você saiba que o treinamento foi preparado para pessoas que têm muitas vezes dificuldade, acabam procrastinando, dificuldade de concentração. Precisa de uma dedicação? Com certeza, mas a forma como o treinamento foi preparado vai facilitar o seu estudo. E eu creio que você vai perceber lá na eternidade que muitas vidas foram salvas por meio de você através desse conhecimento que você nem ficou sabendo. A pessoa te viu, ela ouviu você falar de Jesus, naquele momento Deus preparou o coração dela, mas depois uma outra pessoa falou de Jesus para ela, consolidou aquilo e ela foi salva. Então você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer através da sua vida, com o conhecimento que você vai adquirir. E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O treinamento bíblico ministerial é um método para você alcançar a maturidade espiritual. Deixa eu ficar mais piquitico aqui. Aí. Se proteger do engano, o que é fundamental. Cumprir seu propósito de vida, saber por que você existe e o que Deus espera de você. E salvar vidas. Se você tiver que eliminar tudo ali em cima e ficar só com esse de baixo, fique com esse de baixo. Salvar vidas, tenha isso em mente. Qual que é o investimento do treinamento? R$ 3.500. Mas como eu mostrei para vocês ontem, não é esse valor que você vai ter que investir para fazer o treinamento bíblico e ministerial. O que eu vou entregar para vocês, tá? E aqui são os entregáveis de bônus para você perceber o quanto o valor, eu quero trabalhar com você o valor de tudo isso que eu vou te entregar. Perceba que valor é diferente de preço e eu vou mostrar isso para você. 6 meses de mentoria ao vivo, então você vai ter o conteúdo gravado do treinamento e um acompanhamento de 6 meses comigo, ao vivo, para que eu possa tirar suas dúvidas e te direcionar para você ter o melhor proveito do treinamento. O investimento, que seria na faixa dos R$4.000, uma mentoria como essa, também você não vai precisar fazer esse investimento. Eu vou liberar para vocês acesso a um conteúdo gravado de uma mentoria que nós demos de 18 meses. 18 meses se encontrando praticamente toda semana. Então tem conteúdo de 18 meses ali com temas profundos de várias áreas. Tá? Essa mentoria aqui seria um investimento para você ter acesso a esse conteúdo de R$2.000, também não vai precisar fazer esse investimento. Vai ser como bônus para você. Uma mentoria que nós fizemos em finanças, que eu gravei e montei um curso, que é para você aplicar 5 prioridades bíblicas, ajuda inclusive você fazendo renda extra, você saber como investir seu dinheiro, como organizar suas finanças, fala a respeito de dízimo, de ofertas também, a importância disso, qual que deve ser a prioridade de cada um. O investimento, que seria na faixa dos R$500, você não vai precisar fazer esse investimento. Vai estar incluso como bônus. Mais um bônus, a mentoria da minha esposa. Conversei com ela, ela liberou. Ela falou assim, e eu mostrei para ela, falei, amor, eu vou liberar o acesso à gravação da sua mentoria, e eu coloquei o valor dela como R$1.000, ela ficou brava comigo, e eu concordo com ela, porque vale muito mais do que R$1.000, eu falhei aqui em colocar o valor de R$1.000, seria pelo menos uns R$3.000 aqui, né, mas agora já foi, falei para ela, mas
ela concordei com ela que vale muito mais. Como conhecer a Deus, um curso bem rápido, dinâmico, para você fazer o quê? Aprender a usar a lógica e a ciência para testificar a existência de Deus. Isso aqui é para conversar com aquela pessoa que fala que Deus não existe, sabe? Um ateu, você vai ter os argumentos necessários para falar a respeito disso, tá? Muito bem. Eu vi que deu uma piscadinha na transmissão, mas tá tudo certo. O investimento que seria na faixa de R$300, não tem a necessidade desse investimento, é bônus. Jesus, o nascimento e a ressurreição, você que acompanhou o dia 3, onde a gente falou a respeito dos evangelhos, aqui é um aprofundamento nas parábolas e no Sermão do Monte. Você vai ter uma imersão da imersão, né? Uma imersão profunda no conhecimento de Jesus Cristo. O investimento que seria de R$200 também entra como bônus. Olha quantos bônus eu estou colocando, vai percebendo o valor de tudo isso. E eu fiz um combo especial aqui para você que gostou da aula de hoje, você vai amar isso aqui. Por quê? A gente tem Apocalipse versículo por versículo, vou explicando todos os versículos de Apocalipse, vou mostrar todas as visões, eu falei sobre a preterista, a histórica, a mista também, que é a mistura algumas ali, eu falo sobre todas elas nesse curso, tá? E os sinais da volta de Jesus, eu dou 12 sinais da volta de Jesus aqui para você saber, né, decifrar os eventos que marcam os tempos do fim. Aqui seria um investimento de R$500, entra como bônus também para você que entrar no treinamento bíblico e ministerial. Então olha só, qual seria o valor justo para tudo isso? Eu coloquei aqui, somando os valores, tá? Tô falando de valor, não tô falando de preço, porque valor é uma coisa, preço é outra. Valor é quanto vale. Coloquei, ó, treinamento bíblico ministerial, 3.500, 6 meses de mentoria ao vivo comigo, R$4.000, acesso à mentoria VNB 365, R$2.000, finanças à luz da Bíblia, R$500, a mentoria da minha esposa, R$1.000, que poderia ser uns 3 aqui tranquilamente, como conhecer a Deus, R$300, a vida completa de Jesus, R$200, o combo de Apocalipse e a volta de Jesus, por R$500, somando tudo dá R$12.000. E a pergunta que eu faço é, vale ou não vale tudo o que eu estou entregando? Mais uma vez, não estou falando de preço, estou falando de valor. Vale ou não vale? Ontem eu pedi para vocês escreverem aí se vale ou não. Todo mundo escreveu vale. E vale, gente. Se você tivesse que investir R$12.000, valeria a pena pela transformação que você teria com todos esses conteúdos. São conteúdos que nós preparamos ao longo de muitos anos de estudo e preparação. Conteúdos valiosos que transformam vidas, literalmente, tá? Eles valem isso. Porém, não é o preço que eu vou cobrar. Não é o preço que eu vou ofertar. Vale isso, mas o valor vai ser um valor acessível para que vocês possam estar junto comigo sendo treinados. Vou passar então o valor para vocês. Entrando na turma segunda-feira, porque você não pode fazer a matrícula hoje, as inscrições hoje, elas só abrem segunda-feira. Por que só segunda-feira, Esdras? Primeiro, porque eu não quero que você faça pela emoção, eu quero que você entenda o propósito, isso é importante, mas principalmente porque eu quero que você tenha um tempo para buscar recursos. E existem formas de você buscar recursos nesses dias, amanhã e domingo. E chegar na segunda-feira você ter o recurso para se matricular. Então, entrando segunda-feira, o investimento para ser treinado por mim, naquilo que Deus te chamou, será apenas 12 de R$300. Você acompanhou ontem, sabe que é possível, que vale esse valor. E eu quero só trabalhar com você algo bem interessante, diferente do que eu trabalhei ontem. Olha os testemunhos de quem fez o treinamento. É como se eu nascesse de novo, nunca tive um curso tão bem explicado. A Jurema, ó, incrível experiência de fazer esse curso, é realmente transformador. A Samira, ó, já fiz outros cursos na igreja, mas nada igual com o que estou aprendendo com esse curso. A Aline. E aí, olha só, eu vou mostrar para você aqui como você pode sim levantar recursos para entrar para esse treinamento. 7 formas de você levantar recursos. Vamos lá. Se você vender bolo de pote, por exemplo, ou doces, se você é mulher tem essa capacidade, homem também, se você tiver a capacidade de fazer, normalmente as mulheres têm, você consegue um lucro de mais ou menos R$400 a R$800 por mês. Sabe como? Vendendo apenas nos arredores da sua casa ou na igreja. Então se você falar, Esdras, eu não vou entrar no treinamento porque eu não tenho condição financeira, não tem mais desculpa. Eu vou mostrar como você não tem desculpa para não entrar por questão financeira, tá? Você consegue fazer por volta desse valor vendendo bolo. Lavar carro, você que é homem, aqui para você que é homem. 2 carros que você lavar no sábado,
você consegue de 320 a 600 reais por mês. Uma forma tranquila, é só você saber lavar um carro, tá? Que é bem tranquilo. Serviço simples de limpeza, tá? Interna e externa, um aspiradorzinho ali, nada muito, não é encerar nem nada. Já consegue fazer esse valor de lucro, tá? Por mês. Mesmo que você tenha que investir em produtos ali para você lavar o carro. Marido de aluguel, aqui é marido de aluguel no sentido de serviço, tá, gente? Tá repreendido qualquer outro tipo de conotação aqui. Pequenos reparos, separar 2 horas por semana. Sabe quanto que dá para tirar de lucro? Ó, de 300 a 700 reais por mês. Se você sabe, né, você que é homem. Então você percebeu, para homem e para mulher, 2 para homem aqui agora, né? Você fazer pequenos reparos, você consegue levantar esse recurso. Troca de chuveiro, trocar resistência de chuveiro, trocar lâmpada, instalar prateleira, coisa que o homem tem que saber fazer. Faxina expressa ou organização, 1 vez por semana. Mulheres, homens também, mas principalmente mulheres, que têm mais esse talento, de 600 a 1.000 reais por mês você consegue se você pegar para fazer uma limpeza, uma faxina, uma organização, você consegue levantar esses recursos. Ó, período de 4 a 6 horas em escritórios ou residências. Então, se você tiver mais ou menos dedicado de 4 a 6 horas no mês, você consegue levantar esse recurso aqui, tá? Aliás, 4 a 6 horas, 4 a 6 horas. Até menos que isso, tá, gente? Não por mês, né? Deixa eu ver. Deixa eu fazer a conta aqui, peraí. 4 horas. Não, é isso mesmo. De 4 a 6 horas é esse valor, mais ou menos. Não. Por semana. Por semana. Tá, não é por mês, por semana, tá? Mas consegue até 1.000 reais de 4 a 6 horas por semana. É renda extra, tá? Passeio com cães, ou o famoso dog walker, 30 minutos por dia, você faz de 250 a 500 por mês. Gente, não tem desculpa. Eu estou tirando todas as suas desculpas. Ontem eu mostrei os gastos imprevistos, né? Hoje eu estou mostrando como fazer renda extra de maneira simples. Ó, aproveitando o horário que você já está na rua, você leva os cachorros para passear, você consegue ter uma renda extra. Ó, venda de desapegos na OLX ou grupo de WhatsApp de bairro. Pega alguma coisa que você não está usando ali e vende. Dependendo do que você tem aí parado, você consegue fazer até uns 1.500 reais. Ó. Roupas, eletrodomésticos ou móveis que estão parados pegando poeira. Você consegue fazer dinheiro com isso. O que mais? Produção de marmita congelada. Faz comida, congela e vende. De 450 a 900 reais por mês. Ó, cozinhando apenas 1 vez por semana para clientes fixos. Ou seja, você tem 7 formas, tanto se você é homem ou mulher, 7 formas que eu coloquei aqui para você, levantar recursos para investir em algo eterno. Entenda que se você der esse passo, por quê? Hoje eu vou liberar para você a pré-matrícula, a pré-inscrição. A pré-inscrição são 200 reais, onde você faz a pré-inscrição e vai ter um bônus para isso. Faça a pré-inscrição e creia que Deus vai te capacitar para levantar os recursos. Nesse fim de semana você consegue fazer alguma coisa daqui para levantar o recurso que falta muitas vezes e depois você pode complementar isso depois. Você pode, no primeiro momento, emprestar o cartão de alguém, se comprometer a pagar. Eu já emprestei o cartão da minha irmã várias vezes, parcelei no cartão dela e depois fui pagando ela mensal. Se você tiver alguém que empresta o cartão para você, resolveu. Você faz a sua pré-matrícula, na segunda você se matricula e depois você já se compromete a fazer alguma dessas atividades de renda extra para você conseguir estar junto no treinamento. Vale a pena. Vale a pena porque esse esforço será recompensado. Nenhum trabalho no Senhor é em vão. Sabe que quando você estiver lá fazendo a faxina, estiver fazendo o bolo, estiver passeando com o cachorro, você está construindo algo eterno. Vai ser poderoso essa experiência. E eu quero ver o seu testemunho. Você vai chegar e falar assim, ó, eu estava com o coração queimando para fazer o treinamento bíblico ministerial, não tinha recursos. Quando o Esdras mostrou as possibilidades de renda extra, Deus mostrou que era possível, eu decidi, mesmo desempregado, decidi me posicionar, fazer minha pré-matrícula e fui buscar fazer o que eu sabia fazer. E no fim de semana eu já consegui levantar um recurso, já consegui alguém para me emprestar um cartão, já consegui fazer a matrícula e paguei todo o meu curso com serviços extras e mais. Eu continuei fazendo serviço e comecei tendo uma renda extra que eu não tinha antes. Eu vou ouvir seu testemunho, tá? Estou profetizando aqui, em nome de Jesus. Seguindo.
Vale o investimento ou não vale? Se você, olha só, reflita agora comigo. Se você tivesse certeza que salvaria uma única vida através do conhecimento adquirido no treinamento, você pagaria R$3.000? Você tem convicção de que o que você vai aprender comigo vai te levar a salvar uma vida, em toda a sua vida, uma vida. Vale a pena pagar 3 mil ou não vale? Muito bem. Porém, entrando nessa turma, na segunda-feira, às 7 da manhã, o investimento para salvar vidas não vai ser de 3 mil reais, vai ser 12 parcelas de R$159,70, ou 1.597 à vista. 12 de 159, o que dá R$5,32 por dia. Se você vender paçoquinha no semáforo, você consegue fazer muito mais do que R$5,32 por dia. A parte financeira não é desculpa. Tempo não é desculpa, preparamos o treinamento para isso. Então tenha convicção de que esse investimento vai fazer a diferença na sua vida. E eu quero que você ouça com atenção o testemunho do João Vitor. Presta atenção no que ele fala. Muito bom dia a todos, tudo bem? Meu nome é João Vitor, sou aluno do treinamento Vai na Bíblia. Quero comentar um pouco sobre o meu testemunho em relação ao curso. Primeiramente, eu queria falar que eu não tinha dúvidas que eu faria esse curso desde quando eu escutei pela primeira vez na página do Vai na Bíblia, que eu acompanho já há uns 4, 5 anos. Tinha certeza que eu faria esse curso, independente do valor. Normalmente eu sou muito seguro assim, antes de comprar qualquer outra coisa. E eu lembro que no dia eu não pensei 2 minutos assim para fazer a compra. Eu já comprei, foi acho que é uma das únicas coisas que eu comprei sem pensar 2 vezes, entendeu? Porque eu sabia da qualidade do curso, eu sabia do conteúdo, que seriam conteúdos com imensa qualidade e que somaria muito ao longo da minha vida cristã. Tem outras aulas, né? Eu lembro que na aula de perdão, uns meses antes, eu tive um contratempo com uma atendente de uma loja aqui de fast food aqui em São Paulo, né? Ela me desrespeitou e tal, e eu lembro que eu saí bem chateado e passou um bom tempo, e na aula de perdão Deus falou comigo muito grande, que naquele dia eu saí da onde eu trabalho e eu tinha plena certeza para onde que eu tinha que ir. Mudei minha rota todinha, fui até essa loja, fui conversar com essa pessoa e pedir perdão para ela, né? Então Deus falou comigo de uma forma muito grande aquele dia. Minha esposa ficou toda preocupada porque eu demorei para chegar em casa, tal, e quando eu cheguei em casa comentei com ela, tal, o que tinha acontecido, tal, e ela estava comigo aquele dia e ficou bem abismada assim, né, porque foi uma coisa muito chata. Em muitas outras aulas também tenho vários testemunhos sobre, mas teve uma aula que foi sobre o batismo, né? Uma semana antes minha mãe foi morar no céu. E um vídeo dela, né, sendo batizado 3 anos antes, em conjunto com a aula de batismo que estava acontecendo, o módulo de batismo que estava acontecendo naqueles dias, foi um somatório para que Deus viesse com um conforto em relação à minha vida de uma forma sobrenatural. Eu olhava aquele vídeo, olhava o conteúdo, olhava tudo aquilo que estava sendo ministrado, olhava tudo aquilo que estava em minha volta, e Deus falava comigo de uma forma muito, muito pessoal, como se fosse uma conversa de um pai para um filho, entendeu? Quando você vê um filho triste, chateado e tal, e aquele pai vem, conversa, conforta, então foi mais ou menos dessa forma. Então muito do conteúdo que estava sendo ministrado em várias outras coisas que estavam acontecendo junto com a minha vida, meu líder, a igreja onde eu congrego, então quer dizer, são vários outros pontos também que foram somados e Deus veio com um conforto, um bálsamo imenso na minha vida, né? Em todas as outras aulas, em todos os módulos, Deus ele fala comigo de uma forma muito pessoal. Na maioria das aulas eu choro, é normal. Eu já até assisto sozinho, porque quando eu assisto eu começo a chorar, as pessoas não entendem nada o que está acontecendo e tal, mas é como se fosse uma clareza assim imensa. Eu escrevo a maioria das aulas, na verdade eu digito a maioria das aulas para absorver mais o conteúdo, assisto várias vezes as aulas para absorver ainda muito mais o conteúdo. Eu poderia falar muitas outras coisas, mas aí esse vídeo ia ficar muito extenso, entendeu? Eu acho que isso aqui é o suficiente, né? Tem vários outros testemunhos durante esses últimos 5, 6 meses, mas
Vamos ver uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos pela oportunidade, né, de estar ministrando, dando o meu testemunho. Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Isso é poderoso quando a gente vê a aplicação prática, né? Aqui, o primeiro comentário que ele fez foi que ele decidiu fazer. Ele sabia que aquilo era importante, ele decidiu fazer. Eu sei que hoje você pode estar, de repente, endividada, e falar, não, eu não vou fazer porque eu estou endividado. Agora, olha só o que está te impedindo de fazer. Um erro que você cometeu, que você teve uma má gestão financeira, vai te impedir de investir naquilo que pode libertar você desse tipo de atitude que te leva ao endividamento. Então saiba que aquilo que eu estou mostrando para você é algo que Deus vai derramar sobre a sua vida. Então o ato de fé de você se inscrever vai fazer com que você tenha a capacidade e a clareza espiritual, e também Deus vai te capacitar a levantar o recurso, que você vai conseguir honrar com o seu compromisso de fazer o curso e ter sabedoria para se livrar das dívidas. Então não faz sentido você deixar por conta disso, sabe? Eu estou mostrando tudo isso para você entender o valor que é isso. Porque mesmo você estando endividado, se quebra uma geladeira e você tem que arrumar, você vai dar um jeito. E se um filho fica doente, você faria de tudo. Se seu filho precisasse de uma cirurgia, seu filho, sua filha, com urgência, e essa cirurgia custasse 20 mil reais, você ia levantar 20 mil reais. Por quê? Questão de prioridade. Então não dá. Quando você coloca esses obstáculos, você não está priorizando, não está entendendo o que está em jogo. É isso que eu queria transmitir para você. E aí, aqui eu quero mostrar para vocês também que nós temos uns presentes, né, para os primeiros. Olha que interessante. Se você for um dos primeiros na segunda-feira, os 3 primeiros, você vai ter uma sessão individual, o resgate da identidade. Comigo, se você for homem, um dos 3 primeiros for homem, é comigo. Se for mulher, é com a minha esposa. Você vai ter uma sessão particular, juntos ali de 1, 2 horas, para você ter um resgate da sua identidade. Vai ser poderoso esse encontro. Então já seja ligeiro ali às 7 da manhã para conseguir ser um dos 3 primeiros. Se você não conseguir ser tão rápido, mas conseguir estar entre os 20, você vai ter uma mentoria VIP exclusiva comigo, em grupo. Então os 20 primeiros, a gente vai se reunir os 20, e nós temos uma mentoria muito mais pessoal, né, de pelo menos 2 horas, tá? Pelo menos 2 horas, onde eu vou poder te ouvir, tirar suas dúvidas, você vai poder perguntar, e a gente vai estar junto nesse tempo aqui para os 20 primeiros. Assim que a gente finalizar as inscrições, a gente marca o nosso encontro. E os 40 primeiros, se você for um dos 40 primeiros, você vai ter um acompanhamento anti-procrastinação por 60 dias. Alguém da nossa equipe vai estar dando um suporte para você, te acompanhando, ver se você está tendo alguma dificuldade, te lembrar das aulas, e isso vai ajudar você a desenvolver um hábito e não parar de estudar. Eu sei que muitos de vocês têm esse receio. Será que eu vou comprar e vou estudar? Será que eu sou uma pessoa que procrastina, que começa e não termina? Até rimou, né? Eu vou conseguir fazer o curso? A minha equipe vai te ajudar nesse sentido, para que você deixe a procrastinação. E você vai perceber que cada aula te leva a um conhecimento mais profundo, isso vai te motivar a continuar. Então isso vai ser muito importante. Então seja pelo menos um dos 40 primeiros. E nós vamos fazer uma bonificação para todos vocês que se inscreverem das 7 da manhã às 8 da manhã, na primeira hora. Qual que é a bonificação? Uma imersão, um encontro em identidade e relacionamentos comigo e minha esposa. Eu e minha esposa vamos estar juntos conversando com vocês e trazendo essa reflexão sobre a nossa identidade, nosso propósito, relacionamento conjugal, relacionamento familiar, relacionamento com os filhos. Vai ser profundo esse encontro. Tenha grandes expectativas, tá? E aí, vou mostrar para vocês, são os bônus, tá? Além disso, nós temos um bônus para quem fizer a pré-inscrição. Se você fizer sua pré-inscrição hoje, olha só, você vai receber gratuitamente acesso a todas as aulas dessa jornada que você está assistindo. Vai poder assistir durante um ano, você vai poder rever várias vezes o conteúdo dessa jornada. Além disso, você vai receber o PDF. Sabe esses gráficos, como eu estou mostrando para vocês, completos? Eu vou ter um PDF completo com tudo que você viu e você vai receber só pelo fato de fazer sua pré-inscrição. A pré-inscrição é no valor de R$200, você pode até parcelar em quantas vezes, e depois você vai ter esse valor descontado do valor final do curso. Tá? Você fez a pré-inscrição, depois a gente desconta esse valor, então você não vai pagar nada a mais fazendo a pré-inscrição. Na verdade, você vai ganhar algo a mais, que é o acesso aqui à semana de Gênesis Apocalipse. Esse é o valor
que eu queria mostrar para vocês do que eu estou entregando e te chamando, te convocando para fazer parte, para caminhar comigo, para crescer no conhecimento e ser transformado no relacionamento com Deus. Para que você faça a sua pré-inscrição, nós vamos colocar o link de um grupo, que é o grupo de super interessados. Lá no grupo a gente vai dar mais detalhes. Na descrição do grupo já tem o link. Eu vou colocar aqui no chat, igual eu fiz ontem, o link para você entrar no grupo, tá? Que é na Bíblia. Esse é o link. Então já entra lá no link, entra no grupo de interessados. Lá na descrição do grupo já tem o link para você clicar e fazer a sua pré-inscrição de R$200. Dê esse passo. Qual que é a minha recomendação? Eu não sei como eu vou fazer, eu ainda não vi como eu vou levantar recursos. Dê o passo de fé. Por quê? Não é um passo irracional, não é uma ação impensada, na verdade é uma ação profética. Por quê? Você vai dar um passo, você vai fazer esse compromisso. Quando você colocar esse compromisso, naturalmente, a sua mente já vai trabalhar no restante que você precisa encontrar. Da onde virá? Tem as opções que eu coloquei aqui de renda extra, tem pessoas que podem te auxiliar, e creia que Deus trará a provisão. Eu trouxe aqui para vocês ontem o testemunho da Laís, que o dinheiro apareceu na conta dela. Ela decidiu, o dinheiro apareceu, alguém depositou na conta dela. Creia em ter essa experiência, porque eu quero ouvir esse testemunho do que Deus vai fazer no seu posicionamento. Isso vai ser um marco na sua vida. Você dá esse passo de fé, faz a sua pré-inscrição, já garante a sua vaga, aí na segunda-feira você só paga a diferença. E aí sim, segunda-feira, acorda cedinho, se prepara ali, fica posicionado ali com o site aberto. Nossa equipe vai entrar em contato com você. Aliás, se alguém entrar em contato com você, exija um vídeo meu falando o nome da pessoa e também falando o telefone dela, tá? Porque a gente sabe que tem muito golpista por aí. Mas alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você e já vai deixar o link para você. Esse link vai estar liberado às 7 da manhã, você já vai estar com o link. É só você ficar ali posicionado com o dedinho, né, no link, para entrar assim que abrir as inscrições para garantir a sua vaga. Então, já entra no grupo, aí um dos nossos colaboradores ali, consultores, vai chamar você no particular, vai te mandar o link da pré-inscrição, você faz sua pré-inscrição e depois ele vai te acompanhar até para você saber tudo que você tem que fazer para segunda-feira você não deixar passar essa oportunidade de estar junto com a gente. Creia que Deus preparou esse tempo, um tempo especial. Nós ainda temos o domingo, amanhã é o dia para você rever todas as aulas que você perdeu, amanhã é o dia de maratonar, é o dia do Vai na Bíblia Flix, vai ser o VNB Flix, a gente vai chamar de VNB Flix, que são as aulas da semana de Gênesis e Apocalipse para você acompanhar. Domingo nós temos uma aula fundamental sobre eternidade, não perca essa aula de domingo. Às vezes domingo eu tenho culto, eu sei que você tem culto domingo, mas entenda a importância desse tempo que você está vivendo. Você deixar de ir no culto, a não ser que se você esteja de escala, você coloca alguém que está na sua escala. Você está falando para faltar do culto. Se você tem o entendimento de que o culto, nessa situação, onde você tem um conteúdo que você está complementando um desenvolvimento, o culto vai ser um momento que você perdeu e aquilo vai afetar você espiritualmente, eu creio que no treinamento você vai entender que o relacionamento com Deus não é só no culto. Não é só no culto. Você pode, sim, buscar a Deus em vários lugares, em vários momentos. A minha opinião em relação a culto de igreja, né, não falei isso a gente tem dentro do treinamento, é que você tem que zelar pela sua presença lá, porque a sua presença é um bom testemunho. Mas, eventualmente, em algumas situações específicas, faz sentido você ter um outro compromisso. No caso, esse é um compromisso com o mesmo padrão de importância para um tempo que você está vivendo agora. Às vezes eu não vou faltar no meu culto. Não tem problema. Chegou do culto, assiste. Eu só estou falando que se você entender o propósito dessa aula e aquilo que você vai ser ministrado no seu coração, é equivalente, tá? Graus de equivalência. Agora, eu não vou no culto e não vou assistir sua aula, então tá tudo errado. Mas entenda que você pode ir no culto, voltando, você começa a assistir e termina. Não vai ser uma aula longa, prometo, tá? Até porque eu sei que muitas pessoas têm esse compromisso no domingo. Bom, é isso. Queria orar com vocês e preparar o seu coração para a nossa última aula, para que Deus ministre profundamente e que você tenha uma clareza em relação ao céu e ao inferno. E que isso seja algo transformador na sua vida.
em nome de Jesus. Amém? Vou fechar nossos olhos. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, obrigado por tudo que o Senhor ministrou em nossas vidas, obrigado por colocar no nosso coração o entendimento daquilo que é a tua vontade, é o teu querer, e que o Senhor possa trabalhar os corações para que vidas sejam resgatadas, transformadas, restauradas, renovadas, para honrar e glorificar o teu nome, Senhor. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, que o Senhor possa nos ensinar nos teus caminhos, que o Senhor possa fortalecer e dar o direcionamento para quem está nos acompanhando, para que dê esse passo de fé e seja guiado e transformado no relacionamento com o Senhor, para que, Pai, através dessa ação, dessa atitude, o seu nome seja glorificado, vidas sejam salvas, transformadas, restauradas, Pai. Que seja um tempo novo, um tempo poderoso na vida de cada um que está acompanhando aqui, que o Senhor quebre toda a religiosidade, toda a falso conceito, toda a escassez, seja financeira, seja em qualquer área, Senhor Deus, que o Senhor nos leve para um tempo da verdadeira prosperidade que flui do Senhor, Pai, e que esse relacionamento com o Teu Santo Espírito nos guie e nos capacite, Senhor Deus, a ser o sal da terra, a luz do mundo, Senhor, e que nós possamos levar a sério a nossa mudança de rumo, sabendo que o Senhor nos chamou das trevas para a Tua luz, e que o Senhor nos chamou para algo poderoso que o Senhor deseja realizar através de nós. Que essa semana seja um marco na vida de cada um que está aqui, Senhor Deus, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus pela sua vida, obrigado por esse tempo tão precioso que nós passamos nessa semana. Não acabou, amanhã é o tempo de você rever todas as aulas e domingo eu conto com a sua presença às 8 horas da noite. Se você vai no culto, depois você volta, assiste, assim que você chegar, você começa a assistir. Dá tempo você assistir, não sei que horas que é o culto na sua igreja, mas dá tempo você assistir aí antes das 10 horas da noite, eu creio que dá para você terminar essa semana e fechar com chave de ouro. E segunda-feira eu vou encontrar você para que a gente continue essa caminhada no treinamento bíblico e ministerial que vai transformar a sua vida em nome de Jesus. Tchau, pessoal, um grande abraço, nos vemos domingo. Tchau, tchau.